E nesse vídeo nós vamos falar dos sobrenomes Fioravante, Pitol e Tomé. São sobrenomes sobrenomes vênetos, que foram deixados aqui nos comentários do vídeo no YouTube. Portanto, se você quer que eu fale sobre o seu sobrenome, e obviamente, se você é novo no canal, porque as pessoas que já são inscritas, muitas dessas pessoas já deixaram seus sobrenomes, então se você já deixou, não precisa mais escrever o sobrenome aqui embaixo, porque assim que eu for vencendo a fileira, eu vou chegar no seu sobrenome, tá bom? Então, as pessoas que são novas, sim, as pessoas que são novas no canal e quiserem futuramente que eu comente sobre o sobrenome delas, escreve aqui embaixo o sobrenome. Ah, o sobrenome da minha mãe é isso, o sobrenome do meu pai é aquilo. Então pode escrever aqui embaixo que algum dia eu vou chegar e eu vou comentar também sobre o seu sobrenome aí. E me chiamo Fernando Menegatti, sto qua è il canale Linguamare, tite si benvenuto. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Linguamare e você é bem-vindo. Às vezes aqui eu faço algumas intervenções, poucas intervenções nos vídeos da quinta-feira, os vídeos que são lançados na quinta, eu faço algumas intervenções em língua vêneta. Caso você seja novo no canal, não conheça o universo vêneto da língua vêneta, é uma outra língua, não é o italiano, é uma língua que se desenvolveu lá na região do Vêneto e que nos trouxeram aqui por meio da imigração, principalmente aqui no sul do Brasil, por meio da imigração vêneta, que obviamente não aconteceu só aqui, aconteceu em outras partes do país, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, mas no sul do Brasil ficou um pouco mais concentrada e é por isso que ainda hoje existem pessoas que têm essa influência e que falam isso, ok? Então, nós vamos começar aqui. Antes da gente começar o vídeo, eu peço para vocês curtirem, obviamente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, porque tem vídeo toda semana, não é só vídeo dos sobrenomes das pessoas, mas também vídeo sobre outras coisas, história, língua vêneta, cultura e assim por diante, tá? Então, na sexta-feira, eu faço sempre alguns vídeos mais sobre coisas gerais do Vêneto, pode ser cultura do Vêneto, língua do Vêneto e assim por diante, ou vídeo sobre cultura e história em língua vêneta. Vocês podem dar uma visitada aí no canal, vasculhem um pouco o canal. Os últimos vídeos eu estou falando sobre as imigrações vênetas que aconteceram. Obviamente, eu sei que não vieram só vênetos, tá? Eu não estou querendo mascarar a história, querendo distorcer a história. Não, mas esse canal é voltado para os vênetos. Então não faz sentido eu ficar falando de outros povos que vieram, ficar falando aqui sobre friulanos, sobre lombardos, sobre isso e aquilo. Ok, eu sei que muitas pessoas têm a influência vêneta na família, influência também friulana, influência vêneta, influência lombarda, enfim, né? Eu sei que isso existe principalmente também aqui no sul, que foi uma imigração que não teve só imigração vêneta, a maior parte foi uma imigração vêneta, mas teve alguma coisa também de outros, né, como os friulanos, os lombardos, e depois vocês podem ter outras influências aí, né, avançando um pouco mais, Espírito Santo, São Paulo, talvez tenha algumas outras influências, mas se você tem uma parte da família que é vêneta, então obviamente esse aqui também é o seu canal, por mais que seja vêneto e que outra parte da família seja portuguesa, ou sei lá, esse também é o seu canal. A gente fala sobre os vênetos, você vem aqui para buscar informações sobre os vênetos, é por isso que eu me foco sempre nos vênetos, porque senão a gente abre demais e não fala sobre ninguém no geral, né? Vai falar sobre Itália, mas o que é Itália? Então eu falo sobre os vênetos porque é isso que realmente é o foco do canal e é o que me interessa e provavelmente interesse a vocês que estão aqui. Curte o canal, não esquece de se inscrever no canal e também compartilhar o conteúdo, se possível, principalmente se você é das famílias que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Então, também não deixe de comentar aqui seu sobrenome e o que você achou desse vídeo aqui, caso você seja da família ou caso você conheça pessoas aí na sua cidade desses sobrenomes. Bom, vamos começar aqui. Eu separei o sobrenome Fioravante, que é o primeiro, né, para a gente falar. Inclusive, foi, obviamente, um comentário aqui embaixo do vídeo, né? Sempre todos os sobrenomes, eles são comentários das pessoas. E o que a gente pode ver desse sobrenome? Ele deriva do nome medieval Fioravante, é um nome que, obviamente, é medieval, como todos os sobrenomes, e de que temos
já há exemplos aí num testamento, por exemplo, de 1553. 1553. O sobrenome ele é típico da província de Treviso, na região do Vêneto, obviamente, né? Uma província, a região é mais ampla, então ela tem várias províncias aí. E é um sobrenome de tradição literária. Então, eu destaquei algumas coisas aqui que eu achei na minha pesquisa, que pensa-se muitas vezes, em primeiro lugar, que esse nome ele pode ter derivado da palavra flor, né? Fioravante, fioravante. Mas fioravante também pode nos trazer o sentido de que esta flor vá adiante, ok? Que é uma frase aí que foi mencionada no primeiro reinado da França. Então, que aludindo à promessa de um futuro longo para o primeiro rei da França. Então, obviamente, tem várias hipóteses por trás disso, é um sobrenome muito discutido, e eu trago aí algumas dessas hipóteses aí de significado. E além da literatura, né, também há quem associa este nome ao francês Florent ou Florente, ou seja, aqui passando para a realidade da Península Itálica, a gente pode destacar esse nome como Fiorente ou Fiorenzo também, né? Pode ser. Uma hipótese muito interessante que eu encontrei, que por outro lado tem uma hipótese que diz que pode ter derivado de um nome germânico, que era Clodovic. Clodovic, isso mesmo, a princípio não tem muito a ver, né? Mas tem uma explicação racional para isso. Clodovic, ele significa descendente, óbvio, descendente ou filhos de Clovis, descendente ou filhos de Clovis, referindo-se ao Clovis I, né, que se acredita que ele tenha sido aí o fundador da dinastia Merovingia. E nos textos merovingios, a esse respeito deve-se notar que Clovis, esse nome também era conhecido, muito conhecido como Flovis, com F. Tá? Clovis, Flovis. Ah, mas por quê, né? Por que toda essa diferença entre o C e o F? Bom, essa aqui é uma antiga regra que existia aí também na antiga língua dos francos. Então, isso aqui era muito comum naquela época. E é óbvio que se tem uma explicação técnica sobre isso, eu não vou me aprofundar muito porque acredito que não seja o momento, mas o Clovis, o próprio nome Clovis, ele vem de Clodovig. Clodovic. Esse Clodovic, depois do C, tem uma letra H. E aí, na antiga língua dos francos, existia uma passagem que acontecia da fricativa CH. CH é chamada de fricativa. Então, acontecia uma passagem dessa fricativa CH, de Clodovig, para consoante F. Tá? Então, assim a gente explica a transposição de Clodovic para Flodovink, que seria então a transposição de Clovis para Flovis. E posteriormente então a gente tem algumas variações aí, Flovenk ou Flovent, que já começa a se aproximar do Fioravante, e segundo uma pronúncia típica, essa é uma pronúncia típica da língua francesa. Tá bom? Então, são fenômenos aí que aconteceram dentro da língua e que provavelmente deu origem ao Fioravante. Segundo a tradição, segundo alguns estudos literários, a gente não pode nunca afirmar, né, com certeza, 100% de certeza. Bom, se você gostou, se está gostando do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar o conteúdo, que é o jeito, é a métrica que o YouTube usa para dizer, não, esse canal é relevante, né, para as pessoas, enfim, que estão assistindo, as pessoas, é relevante, tem alguma importância para as pessoas. Então não deixa de fazer essas coisinhas básicas, ao menos curtir o vídeo, né, se você já é inscrito, para conseguir ter uma métrica melhor e para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, né? A esse e a outros conteúdos que a gente acaba divulgando aqui no canal. Bom, agora vamos lá para o sobrenome Pitol. Esse sobrenome é um sobrenome muito conhecido principalmente aqui no sul do Brasil, principalmente por conta da rede varejista, né, que existe, as lojas Pitol, e é um sobrenome que infelizmente não se encontra tanta informação sobre esse sobrenome aqui, né? Eu fui, vasculhei e não encontrei tanta coisa. Encontrei algumas coisas, óbvio, com uma certa relevância, né? Que pelos dados que foram analisados aí, é até interessante, o sobrenome Pitol, ele existe mais, ele tem, né, a maior parte das pessoas que possuem esse sobrenome Pitol estão hoje em dia no Brasil. Existem mais brasileiros com esse sobrenome, obviamente descendentes, né, desses vênetos que vieram
lá da região do Vêneto, na Itália, existem mais pessoas com sobrenome Pitol no Brasil do que na Itália. Ainda existe, mas mais pessoas no Brasil, pela própria densidade demográfica e toda aquela coisa. É um país grande, muitas vezes a gente tem mais pessoas do que na Itália. E até pelo fato da imigração. O que eu consegui destacar aqui para vocês? É possível identificá-lo, esse sobrenome aqui, como um sobrenome proveniente da região do Vêneto, ok? Até mesmo porque a própria ortografia ou a própria morfologia da palavra, ela nos dá uma referência que isso aqui veio da língua vêneta, pitol, né? Pitol. Então, muito provavelmente está ligado a uma profissão, tá? Como muitos sobrenomes. E uma profissão ou um artefato, uma ferramenta utilizada nessa profissão aqui. Então, sendo assim, a gente poderia ver que essa palavra talvez tenha tido uma derivação aí do grego, de uma palavra grega. E, aliás, isso aqui é comum, tá? Por exemplo, na língua vêneta a gente tem piron, né? Piron, que derivou de uma palavra grega que, por sinal, é muito parecido com pitol também, né? Assim, piron, que significa garfo, tá? Então, pitol talvez também tenha derivado de uma palavra grega que significaria ferreiro ou ferro, tá? Aí depende, são significados às vezes que são muito antigos e a gente já perdeu. Então, indicando a provável profissão do progenitor, como eu mencionei aqui para vocês. Eu recomendo, obviamente, como todos os vídeos, recomendo que as pessoas se aprofundem a mais, e nesse caso aqui, sobrenomes que a gente não consegue encontrar muita informação disponível, publicada na internet, é sempre aconselhável que a pessoa tente entrar em contato com as pessoas lá do Vêneto que possuam esse sobrenome aqui, porque talvez vocês sabem, lá as coisas são um pouco mais, não se teve muita dispersão e acabaram mantendo mais certas coisas lá, né? Por exemplo, a tradição de nomes de família, saber quem foi, quem não foi, quando viveu, em que época viveu, e isso eles têm bem mais lá do que nós aqui, né? Então isso aqui é uma coisa que a gente está recuperando aqui pelo fato da imigração e toda esse percalço que acontece, né? Então eu recomendo que as pessoas da família Pitol também tentem fazer contato por meio de redes sociais, né? A maior parte dos meus amigos que eu fiz lá no Vêneto e que depois, né, eu conheci eles pessoalmente, eu fiz tudo por rede social, gente. Isso não é difícil. Claro, se você souber falar a língua vêneta é um pouco mais fácil. Eu sempre entrei em contato com eles em Vêneto e sempre me receberam como alguém da família. Talvez, eu sei, muitas pessoas entram em contato e escrevem em italiano, as pessoas nem respondem, é só mais um estrangeiro querendo, né? Mas quando vem em Vêneto, opa, esse aqui né, é interessante porque geralmente o Vêneto aproxima, porque é a língua do local mesmo, né? Sendo assim, vamos lá passar para o nosso terceiro sobrenome e o último, tá, desse vídeo. O nosso terceiro sobrenome também é muito interessantíssimo, é o sobrenome Tomé. Sobrenome Tomé. Então, ele deriva aí de nomes como Bartolomeu ou Tomaso, né? E ele também é um sobrenome típico da região do Vêneto. E fica a dica aí, se vocês são novos aqui no canal, não deixa de comentar esse sobrenome. Então, o sobrenome Tomé, segundo a tradição literária, histórica, essa família descenderia dos gêmeos Artêmio e Justino. Gêmeos, né? Artêmio e Justino. Então, filhos de Tomé I de Constantinopla. Tomé I de Constantinopla. Quem foi Tomé I de Constantinopla? Ele foi o patriarca de Constantinopla entre os anos de 607 e 610. Muito legal, né? Então ele é considerado um santo hoje em dia, né, pela Igreja Católica Ortodoxa e tal. Hoje em dia não, há bastante tempo. Tá, a maior concentração desse sobrenome ela se encontra especialmente na área superior de Treviso, concentrada na área pré-alpina, ok? Treviso na área pré-alpina. Ah, mas os meus não vieram de Treviso. Ah, ok, tudo bem, podem ter vindo de outro lugar, Belluno, não sei, sei lá, vocês sabem, a região ali as pessoas se espalham, assim como acontece por aqui. Mas a proveniência, a família provavelmente se originou dessa área pré-alpina de Treviso. Então os Tomé, eles estão aí presentes nesta área e segundo a tradição, provavelmente
descenderiam de Tomé I de Constantinopla. Se você gostou do vídeo, mais uma vez, não deixe de curtir, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e, óbvio, para finalizar eu deixo mais 2 vídeos aqui na tela. Um deles foi escolha minha e outro uma escolha do próprio YouTube. Então vai lá, assiste, que eu tenho absoluta certeza que eles vão complementar o seu conhecimento, tá? Geralmente os vídeos que eu indico aqui no vídeo dos sobrenomes que eu deixo aqui na tela são vídeos a respeito de outras coisas, né? Não são vídeos sobre outros sobrenomes, são vídeos de história vêneta, língua vêneta e assim por diante. Vai lá, aproveita, assiste o último vídeo que eu lancei na sexta-feira passada. E se você não conhece a língua vêneta, vai lá e ouve como é, né? Porque isso é muito importante, né? A tradição, a nossa origem só se mantém por meio da nossa verdadeira língua, que não é o italiano, que é a língua vêneta. Se você fala italiano, ok, legal. Quanto mais línguas a gente falar, muito bom, mas agora em questão de realmente de recuperar a tradição, passar isso para os filhos, de criar pessoas, cidadãos, não tem jeito, é a nossa língua originária. Inclusive, às vezes tem muita discussão lá na própria Itália, não só nos vênetos, né? Assim, geralmente, obviamente, a gente tem pessoas que são meio confusas, né, nesse aspecto no mundo inteiro. Mas assim, eu vejo muitas discussões, não só no Vêneto, mas também em Sicília, Calábria, Sardenha, de pessoas pedindo: o meu filho quer aprender, sei lá, sardo, quer aprender siciliano, que é a língua, né, local deles lá, ou da Sardenha ou da Sicília. Mas será que a gente faz com que ele aprenda agora sardo siciliano ou que ele vai aprender inglês? Olha, isso aqui não tem nem o que discutir. Ou ele aprende sardo e inglês ao mesmo tempo, ou primeiro ele aprende o sardo e aí depois ele aprende o inglês. Vai ficar quantos anos aprendendo uma língua? Vai ficar 7, 30, 40 anos aprendendo sardo? Não, não vai, né? Pô, uns 18 meses, tá ok, tá bacana, aprende aquela língua, e ainda mais com contato na família o tempo inteiro, você aprende até muito mais rápido, ok? Então, se tiver que escolher uma ou outra, primeiro a língua da pessoa, né, a língua da região, e aí depois vai lá e estuda outra língua. Mas, enfim, isso aqui é uma questão, né? A nossa língua é a língua vêneta, eu só dei um exemplo de uma outra região para a gente não ficar só falando dos vênetos, mas esses questionamentos existem lá e não só no Vêneto também, como em toda a Itália. E o meu posicionamento sempre vai ser: eu primeiro preciso aprender minha casa, eu preciso fazer a minha casa, depois eu faço a casa dos outros. E così abbiamo finito il video orsù. A me ciao Suso e va via. Ciao ciao, strucom.